Vou ler 2 Reis capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim, ó. Então subindo dali a Betel, ele está falando sobre Eliseu. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, quer dizer que não são crianças, são adolescentes de 16, 17 anos. Então eles sabem o que eles fazem, eles sabem o que eles pensam. Então não era criança como todo mundo fala, ele fala rapazes pequenos, ou seja, adolescente, 16, 17 anos, né? Então ele fala assim, ó, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, diziam, isso dizendo a Eliseu, sobe calvo. Ainda fala de novo, sobe calvo, 2 vezes, sobe calvo. Aí ele ordenou que saísse e virando ele para trás, ouviu e amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Quando Eliseu, ele falou em nome do Senhor, né? Que as ursas despedaçassem ele. E eu vejo todo mundo criticando, falando um monte de besteira sobre essa passagem da Bíblia, mas aqui era um escárnio que eles estavam fazendo com Deus, não era com Eliseu, não era porque eles tinham chamado Eliseu de calvo. Ó, você é calvo, você é careca, não foi isso. Aí Eliseu ficou todo raivosinho e foi lá porque ele foi chamado de careca ou de calvo, né, como que vocês queiram chamar. Ele falou, vai lá e estraçai daquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles rapazes, pequenos rapazes. Não, ele não foi por causa disso, foi por isso aqui, ó. Ele dizia, sobe calvo, sobe calvo. O que ele estava fazendo? Ele estava zombando de Deus. Porque Elias, quando Deus chamou, resgatou Elias subiu num redemoinho de vento e subiu. E Eliseu ficou no lugar dele. Tanto é que a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E Eliseu substituiu Elias. Então não era o fato do que eles estavam chamando ele de careca, porque eles estavam zombando de Deus. E não tem quem zomba de Deus que não paga. E paga caro pela zombaria. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Eu vejo os comunistas, se você ler o livro de Marx lá, o que ele faz? Ele, além de zombar de Deus, ele prega a inexistência de Deus, a inexistência de religião, a inexistência de você cultuar a Deus. Como que você pode dizer que um cristão pode ser comunista? Se eles zombam de Deus. Você pode prestar atenção, todas as pessoas que zombaram de Deus se deram mal. Com Deus não se brinca, ele estava zombando de Deus. Vocês podem ler lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, bem no finzinho do versículo 23, fala assim, sobe, aí vírgula, calvo, vírgula de novo, sobe, calvo. Falando para ele estava o quê? Dizendo que ele era Deus, mandando Eliseu subir, que nem Elias subiu no redemoinho de vento. Ele foi levado no redemoinho de vento. Então ele estava querendo dizer que nem Deus. Você é o profeta? Então sobe no redemoinho de vento, sobe zombando de Deus. E as pessoas pensam que isso é porque Eliseu era calvo, era careca, não. Que nada, às vezes ele poderia ele poderia ter repreendido com palavras por ele estar zombando de um homem de Deus. Ele poderia ter repreendê-lo, mas não era isso. Ele estava zombando de Deus. Você pode passar o que você tiver que passar. Não murmure, não blasfeme, não zombe de Deus. De Deus não se zomba. E esses jovens, né? Pequenos rapazes, adolescentes, estavam zombando de Deus. Sobe calvo, sobe calvo. Vocês lembrem em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23,
bem no finzinho. E presta atenção essas pessoas que zombam de Deus. Quando o Nicolas fez essa caminhada, você vê quantos espíritos se levantaram. Existe uma casta de demônio que não deixa esse país se desenvolver. E as pessoas não se apercebem disso, não se dá conta do mal e das caças de demônio que está envolvida com esse país. Então, o espírito que estava nesse jovem, nesses 42 jovens, era o espírito de zombaria. Hoje você vê na televisão e nas redes sociais as pessoas zombando daquela caminhada do Nicolas e no final da oração que ele fez. Né? E aí você vê que os demônios, eles ficam aguçados, eles ficam loucos, eles não aceitam que existe alguém que se levante e pregue o nome de Deus e que fala de Deus. Você vê uma nação ouvindo uma oração de um jovem, né? E você imagina o que os demônios estão agitado, ele está agitado. Então tem que orar mais, tem que se unir. Você vai na faculdade e você vê aquele jovem possuído por espíritos demoníacos. Você vê naquele jovem, quem é espiritual percebe o que a esquerda, o comunismo fez com aquele jovem. Destruir a mente deles que eles não conseguem enxergar. Eles estão vendo o rombo que houve no INSS, estão vendo no rombo que houve no Banco Master, sabe de todos os rombos que houve no passado, mas eles continuam defendendo essa podridão do comunismo, de pessoas que não conseguem ver. E um cristão que se diz cristão e que é comunista não é cristão. Não é cristão, eu estou falando isso e vou continuar falando. Não é cristão, não é de Deus. Uma pessoa que serve a Deus, que é cristão, não aceita isso. Essas barbaridades, roubo, prostituição, sabe, um monte de coisas erradas. Não é de Deus. E vocês não tentam querer tampar o sol com a peneira, quem é cristão, que tem uma visão espiritual, ele jamais vai aceitar isso. Então, quem é de Deus não aceita. O inferno está revoltado com essa corrente espiritual que foi levantada, que foi conduzida, não é? Que o Trivela mostrou lá no passe, a gente já viu várias vezes isso. Quando cai um raio no passe, mata milhares, mata quantos gado tem, e caiu um raio lá e não matou ninguém, porque aquilo ali foi um sinal de Deus. Eu tô nessa causa, eu tô nessa causa. É isso aí, Deus abençoe.